Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, gente, vamos falar sobre duas ações que aconteceram há pouco tempo, né? Ambas estão no site do Fluminense. E a gente vai entender melhor sobre as ações humanitárias e também as ações políticas dentro do Fluminense. É muito importante, cara. Cada ação dessa é extremamente importante. As pessoas às vezes não dão valor a isso tudo. Tudo bem? Então, primeiro vamos falar sobre a ação humanitária que o Fluminense produziu e depois a ação política que o Fluminense também está produzindo. Tudo bem? Então, só bora. Primeira coisa é, o Fluminense usará, né, quer dizer, na vitória já usou, a emblemática estrela de Davi no uniforme do jogo contra o Goiás. Símbolo marca um dos momentos mais tristes da história da humanidade. No jogo contra o Goiás, então o Fluminense usa a estrela de Davi para falar sobre as noites de cristais, que tem aqui o Crystal Net, em 1938, que aliás, para quem não sabe, foi a noite que começou a dar problemas com as questões judaicas, tanto na Alemanha, na Áustria, na Tchecoslováquia, quanto também em outros lugares. Para quem não sabe, foi nesse temporada das Noites de Cristais que realmente começou a surgir e borbulhar a ideia de que judeu era uma raça porca e tinha que ser exterminada. Isso quem falava muito era o NZ. Eu não posso falar o nome porque eu não quero falar mesmo. Tem montagem também. Então, para você entender melhor, essa noite ela realmente teve muitas mortes e sinagogas destruídas nesses lugares que eu falei. E realmente começou dali essa situação do antissemitismo não somente nacional. Já existia algumas ações antissemitistas nacional, mas também de nível internacional perante o mundo. E realmente a comunidade internacional gostou muito desse tipo de aporte. Várias entidades judaicas comemoraram o que o Fluminense fez. Isso é muito interessante, até porque o Fluminense está nesse embasamento. Se ele realmente quer fazer uma comissão de diversidade, a diversidade é todos, se eu colocar todos, não exclui ninguém por sua etnia, raça, credo, entre outras coisas. Ou seja, se você quer uma diversidade de fato, produza uma diversidade cultural. Entende? Uma diversidade completa, porque as pessoas muitas vezes falam assim, mas falar sobre o tema LGBT é diversidade. Tá, e você também fala sobre hétero? Você não está falando sobre diversidade nenhuma. Falar sobre a questão negra é diversidade, tá bom. E o Fluminense, cadê o Fluminense fazendo algum vídeo falando sobre alguma pessoa branca importante no Fluminense? O Jacox, eu não considero isso. Eu quero uma pessoa que não seja política e que vamos falar sobre ela. Então, para mim, se o Fluminense quer fazer um comitê de diversidade, a primeira coisa é isso. É agir nesse ponto. Se quiser, eu participo, posso ganhar um dinheirinho aí. Mas eu quero falar muito sobre diversidade. E uma diversidade é uma diversidade de credo. Ou seja, vamos deixar participar todos. Eu quero desde matriz africana, como Umbanda, Candomblé, Macumba, vindo para os três maiores, passando por vários outros, e aí chegando até os três maiores. Eu quero falar sobre o islamismo, eu quero falar sobre o judaísmo, eu quero falar sobre o cristianismo. Vai ter tudo isso? Ou você está fingindo que você apoia uma causa sem apoiar todas as outras? Falar que as pessoas devem viver bem, não devem construir nenhum tipo de ódio em relação problemática que possa existir. Será que isso vai acontecer? Esse daí é mais o propósito do Mário. Para quem não sabe, eu já falei sobre as 4 propósitos do Mário e estará no card, tá bom? Então vai ser interessante a gente ver como é que isso vai acontecer.
E para o Fluminense isso daí é muito bom, porque primeiramente a gente detém, para quem não sabe, o título de da Taça Olímpica. Algumas pessoas às vezes não entendem o que significa isso, mas a Taça Olímpica obriga a gente a se tornar o clube mais humanitário do mundo. É pensar muito mais na humanidade do que propriamente dito no clube. Então, realmente falando, o Fluminense não é apenas o futebol. O Fluminense não é apenas o esporte. O Fluminense tem que ser o time mais perfeito do mundo. Começa justamente com a gestão financeira, começa com a gestão judicial, começa com a gestão política, começa com as ações militares, e isso tudo aí tem que estar junto no Fluminense. Você entende o que é isso? Você entende que o Fluminense não é apenas futebol clube, mas sim o Fluminense é internacional? É um modelo que passa da nacionalidade apenas brasileira e vai pelo mundo inteiro? Você entende isso ou você não entende isso? Você compreende que o Fluminense é isso tudo junto? É importante dizer sobre isso. Antes de continuar para o segundo tema, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é, se inscreva no canal. Eu quero passar de 90 inscritos. Hoje estamos com 84, passando para 85 daqui a pouco. Eu quero chegar aos 90 até o final dessa semana. E até mesmo se poder chegar até 100, seria maravilhoso. Seria coroar um ano de muito trabalho que eu estou fazendo pelo Fluminense. Quer dizer, muito trabalho, do pouco trabalho que eu estou fazendo pelo Fluminense, mas eu estou fazendo com muito carinho. Então, vem comigo. Vem com o pai, que você vai gostar muito desse vídeo e outros vídeos do canal. E também faça o que você quer, curte, comente, compartilhe. Porque isso daí também vai me dar muito engajamento. Então, por favor, me ajude a te ajudar, tá bom? Então, só bora. A outra questão que é colocada é: eleição no Fluminense terá acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. Solicitação foi feita pelo clube em reunião com o Procurador-Geral da Justiça em exercício. Para quem não sabe, o Fluminense está realmente cada vez mais transformando a situação, essa relação transparente. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai estar presente nisso tudo. Quem fala isso é o Antônio José Campos Moreira, que esse sim vai ser justamente o cara que vai realmente falar se as eleições estão passando de momentos corretos. Como eu te falei lá atrás, se eu falei sobre o clube mais perfeito do mundo, ele precisa estar num regime de eleitoral mais perfeito de todos. E o mais perfeito passa pelo Ministério Público, passa pelo Antônio José Campos Moreira, passa pelo Davi Francisco de Faria, passa pelo Heraldo Lunes e passa pela Roberta Fernandes. Sem esses 4 personagens aqui, não teríamos como fazer algum tipo de eleição. Então a gente tem que estar bem sério, porque realmente é tenso isso tudo, é problemático, e se você não tiver uma lisura boa, realmente pode acontecer algum problema no Fluminense, tudo bem? O que irão fazer? Segundo o que está dizendo aqui na matéria, é para dar mais transparência e formalizar realmente a votação. Certo? Aqui fala: vamos fazer a situação com o maior prazer, de maneira a conferir da maior transparência e maior lisura possível. O vogador será designado no dia da votação e acompanhar tudo no decorrer do processo eleitoral. Essa presença dá ao clube a oportunidade de ter um processo com transparência e lisura, de novo, segurança jurídica e estabilidade a todos que lá votam. Tanto isso é verdade, o Fluminense, com a presença do Ministério Público, nunca teve uma eleição questionada, enquanto os outros clubes, os 3 clubes do Rio de Janeiro, tiveram justamente. Então, a presença do Ministério Público do Rio de Janeiro nos garante que, mais uma vez, o pleito Fluminense recorrerá dentro da normalidade do que ele é comum, afirma Heraldo Lunes, justamente, que é o vice-presidente de interesses legais do Fluminense. Tudo bem? Aqui está os participantes, né? Aqui só tem os 3 aqui. Então a gente entende que não vai ter nenhum problema, tá tranquilo. E novamente eu falo, para resumir isso tudo, tanto que eu falei sobre a ação humanitária que o Fluminense realizou, quanto também eu falei sobre essa ação, é para demonstrar o caráter do que é o Fluminense. O Fluminense tem que ser o time mais perfeito do mundo. Compreende? Entende isso tudo? Tá certo? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui.
Faz o triplo se quer, curte, comente, compartilhe. Também se inscreve no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.